1 Timóteo, nós já vamos lá caminhando pelo capítulo 4 de 1 Timóteo. Hoje nós vamos ver 1 Timóteo 4, dos versículos 11 até o 16, que é o final deste capítulo 4. 1 Timóteo 4, 11 a 16. Diz assim a palavra: ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a você mesmo como aos que te ouvem. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, pela atuação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco e que nos leve a compreender a Tua vontade, a Tua palavra, o desejo para o nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho que nós lemos, registrado aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, eu queria dar um título para essa breve meditação: a conduta do obreiro cristão. A conduta do obreiro cristão. Eu fiz questão de pôr dessa forma, obreiro cristão, para você entender que eu não estou falando só para líder. De repente a gente fala assim, mas isso é uma palavra para o Timóteo, que era pastor, né? Uma palavra que é para os presbíteros. Não, essa é uma palavra que é para nós cristãos, né? Nós que somos servos do Senhor, devemos prestar atenção que a Bíblia está falando conosco. Eu queria que você se atentasse a respeito da conduta, né? Conduta como servo de Deus, que você é, que eu sou, no trabalho que nós temos como cristão. No exercício de proclamar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus para as outras pessoas. O Timóteo, ele era um jovem pastor. Ele estava à frente de uma igreja, da igreja lá de Éfeso, como a gente já viu desde o começo do livro. E talvez ele tivesse, nessa época, uns 30 anos, mais ou menos. Para a época, era considerado um pastor jovem, né? E há quem diga que Timóteo era muito tímido, né? No seu modo de ser, na sua maneira de se expressar. Por isso que Paulo está falando com ele a respeito dessas coisas. Paulo fala para ele que ele não deveria, por causa da sua mocidade, ele se colocar numa posição de inferioridade perante a igreja, né? Porque, de repente, pela sua mocidade, as pessoas poderiam considerar que a palavra dele não era autorizada, que ele não era tão experiente assim, que ele não tinha uma palavra para trazer para a igreja. Então, a palavra de Paulo é uma exortação para esse jovem pastor, mas é uma exortação para todos nós também, né? E o Paulo fala para Timóteo para ele se tornar um padrão, né, para a comunidade. Se tornar um padrão para os fiéis, para aqueles que estavam ali contemplando, participando, agindo naquela comunidade, né? Se ele fizesse isso, se ele fosse um padrão, um modelo para aquela igreja, as pessoas iam começar a olhar para ele, olhar para as características dele, olhar para o jeito que ele fazia, o jeito que ele agia, e iam começar a dar muita atenção para aquilo que ele falava, né? Então, o Paulo cita aqui para Timóteo
algumas coisas que o Timóteo deveria se preocupar. E eu queria compartilhar com você nesta manhã. Uma coisa que Paulo fala para ele é que ele deveria ser um modelo na palavra. Um modelo na palavra. E aqui, irmãos, o Paulo não está falando na palavra de Deus. Não está falando na palavra de Deus. Não está falando da Bíblia. Né? É claro que nós precisamos ser um modelo na Bíblia, na palavra. Mas ele está falando da palavra de Timóteo. Da conversa dele. Do linguajar dele. Daquilo que ele falava com as pessoas. Do jeito que ele conversava com as pessoas. Ou seja, o linguajar de Timóteo deveria ser puro, as suas palavras deveriam ser verdadeiras, as suas palavras deveriam ser oportunas, para que elas pudessem atingir as pessoas, para que elas pudessem abençoar as pessoas. Ele não deveria ser precipitado no falar, deveria pensar antes de pronunciar as suas palavras. E ele não deveria usar uma linguagem profana. Né? Tudo isso Paulo está orientando aqui para o Timóteo, para ele ser modelo na sua palavra. E é uma preocupação que nós temos que ter com a nossa vida. Que jeito que nós falamos, irmãos? Que jeito que nós conversamos? Que jeito que nós transmitimos as coisas que nós temos para as outras pessoas? Como que é o nosso linguajar? Nossas palavras são abençoadoras? Nossas palavras são corretas, são retas, são puras? Ou de repente a gente se deixa escorregar para outros lados? Outra coisa que Paulo cita para ele aqui, além dele ser um modelo na palavra, ele precisava ser um modelo no procedimento. Né? E o que é isso? Se refere à conduta do cristão, se refere à nossa conduta. Procedimento, ele está se referindo ao jeito que a gente age, ao jeito que a gente vive, as coisas que a gente faz, como que a gente faz as coisas por aí. Seja na nossa casa, seja na nossa vizinhança, seja no trabalho, não importa. Nosso procedimento tem que ser um procedimento cristão. Tem muita gente que fala muito bonito, tem muita gente que fala palavras belas, um belo discurso, mas parece que tem tanta sabedoria, mas a conduta não corresponde. A conduta não diz que aquilo é real. Isso é uma coisa difícil, né, da gente associar com a vida da pessoa. A gente precisa falar, a gente precisa ter procedimento, a gente precisa fazer do jeito que a gente fala. Uma outra coisa que Paulo fala para Timóteo, que ele precisava ser modelo, é no amor. No amor. E é interessante aqui, irmãos, porque Paulo está falando para um jovem pastor, que tinha um relacionamento com a igreja. Nós aqui também, seja você líder, seja você professor de escola dominical, seja líder de departamento, seja líder de célula, ou seja participante apenas da igreja, mas nós precisamos ser modelo de amor. É desse jeito que nós vamos expressar o amor de Cristo. Eu conheci um pastor que ele costumava dizer que o amor é a carteira de identidade do cristão. O amor é a carteira de identidade do cristão. E é verdade, meus irmãos, é muito verdade isso. É através do amor presente na minha vida, na tua vida, é que nós vamos mostrar quem é o Jesus que nós servimos, quem é o Jesus que está presente nas nossas vidas. Essa é uma maneira da gente estar transmitindo esse amor, né? Esse amor de Jesus, esse amor ágape, né? Esse amor que faz toda a diferença. Eu não posso me preocupar com o que as pessoas fazem para mim, nem o que elas dizem para mim. Claro que essas coisas muitas vezes nos afetam, mas a gente tem que entender que a gente precisa sempre buscar fazer o bem. Em todas as nossas atitudes, em tudo que é aquilo que a gente faz, a gente tem que buscar fazer o bem. Nós não podemos ter no nosso coração sentimentos odiosos, ressentimentos, desejo de vingança. Pelo contrário, nós temos que ter sempre uma palavra de perdão, uma palavra de amor, uma palavra de carinho,
demonstrar o amor de Jesus que está presente na nossa vida para as pessoas que estão à nossa volta. Mas o Paulo também fala que o Timóteo deveria ser um modelo na sua fé. Modelo na sua fé. Ele fala para o Timóteo que a fé dele deveria ser uma fé sem fingimento. Né? Fingimento. O que é uma fé com fingimento? É uma fé mentirosa. Né? Não é uma fé verdadeira. Uma fé sem fingimento é uma fé verdadeira. É uma fé alicerçada naquilo que você espera de Deus, daquilo que você crê em Deus. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das lutas, a tua fé é firme no Senhor. Independe dessas coisas. À noite nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. E por fim ele fala também do modelo na pureza. Né? E é interessante essa observação de Paulo. Né? A cidade de Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade que tinha um comércio muito vigoroso, muita gente de fora vinha para a cidade, tinha muita influência de fora. Então, na cidade de Éfeso, havia, logicamente, corrupção, havia impureza sexual, havia muitas tentações. E a palavra de Paulo para Timóteo, ele que era um jovem, ele pede para Timóteo prestar atenção na sua pureza. A sua vida deveria ser um exemplo, um modelo de pureza. O seu relacionamento com os irmãos, com as pessoas da igreja, deveria transmitir isso, demonstrar isso. Pureza no seu agir, pureza no seu falar, pureza na sua vida como um todo. Muito bem, irmãos, mas além, até aqui Paulo está falando para Timóteo a respeito da conduta dele, né? Da conduta dele como pessoa. Coisas que ele como pessoa deveria se preocupar. E se ele agisse dessa forma, as pessoas estariam olhando para ele, observando, apesar de ele ser um jovem ainda, mas as pessoas estariam admirando as qualidades dele, estariam querendo imitá-lo, porque ele seria então um modelo para as pessoas. Mas além dessa questão da conduta, do caráter de Timóteo, o Paulo fala de algumas responsabilidades dele como jovem pastor que ele era. E a primeira responsabilidade que ele fala aqui é a leitura pública das Escrituras. Leitura pública das Escrituras. O que é a leitura pública das Escrituras? Irmãos, quando a gente vai lá para o Evangelho, a gente vê Jesus, lá no começo dos Evangelhos, Jesus estava indo para a sinagoga, lá na cidade dele ainda, lá em Nazaré. E lá fala que era um sábado e que Jesus se levantou para ler as Escrituras. E lá fala que era um costume dele, um costume de Jesus. Qual que era o costume de Jesus? Na sinagoga, ler as Escrituras. Ler as Escrituras. Né? Isso é uma coisa interessante, irmãos. A importância da gente ler as Escrituras. Né? Aqui ele está citando leitura pública das Escrituras. Leitura no templo, na sinagoga, na igreja, em lugares públicos. Mas também na nossa casa. Lá onde a gente tem o nosso quarto de estudo, de meditação, de ler a palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 4,16, também faz essa recomendação, que a palavra deveria ser lida em todas as igrejas. Todas as igrejas. Ou seja, uma recomendação para a leitura pública das Escrituras. A gente lê a Bíblia para a igreja, né? Nos cultos, a palavra é lida. Nós usamos textos. O pastor usa textos da Bíblia para ler, né? E às vezes a gente não aproveita a oportunidade de ler um texto maior para os irmãos. É interessante, irmãos, eu me lembro de um fato, né? Um dos pastores da minha estada aqui em Campinas, desde quando eu e o Luci mudamos para cá,
foi o pastor Joel, né? Ele foi pastor lá na segunda igreja de Campinas. Ele também era um pastor jovem. E ele, um domingo de culto, ele abriu a sua Bíblia e ele fez a leitura de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Né? Fez a leitura desse texto. Quando ele acabou a leitura, ele fechou a Bíblia, orou, acabou o culto. Né? Não teve mensagem. Né? A mensagem foi a própria palavra. É o sermão do monte, é o sermão de Jesus. Talvez algum irmão ficou faltando a mensagem. Né? Será que ficou faltando a mensagem? A mensagem não estava presente na palavra? Muitas vezes nós não aproveitamos a leitura da Bíblia para tirar para nós as nossas lições. É muito interessante quando o pastor, quando o professor de escola dominical, quando o líder de célula traz para você alguma coisa extraída do texto. É muito interessante, né? Você absorve para a tua vida, mas você precisa aprender a você tirar as lições do texto, a você tirar as exortações do texto para a tua vida. Então, a leitura pública das Escrituras é muito importante que aconteça, né? A outra coisa que ele sugere, que é uma responsabilidade do Timóteo frente à igreja, era a exortação. E o que é a exortação, irmãos? A exortação traz uma ideia assim de encorajamento. Né? A exortação nada mais é quando a palavra é lida e ela é explicada, ela é ensinada, ela é dirigida para a igreja. A palavra nos exorta a algumas coisas. A palavra nos exorta a uma tomada de posição, uma tomada de atitude. Vezes por vezes, nós temos falado nesse púlpito sobre a importância para nós da leitura da Bíblia, da vida de oração, de estarmos juntos para exercermos a fé juntos. Isso tudo nós sabemos e temos ouvido. O que precisa? Nós somos exortados quanto a isso. Precisamos colocar isso no dia a dia, na nossa vida. Precisamos executar isso. Isso precisa ser constante na nossa vida. E por fim ele fala também, além da leitura pública, da exortação, ele fala a respeito do ensino. Os cristãos precisam ser ensinados. Ensinados sobre o quê? Sobre as verdades da palavra de Deus. É muito bom, muito interessante quando a gente conta histórias aqui do púlpito para você. Ajuda a fixar a mensagem. Quando a gente dá um exemplo, quando a gente cita alguma coisa para você, o objetivo de quem está falando é para que você fixe melhor a palavra. Você absorva aquele entendimento, aquele conhecimento. Mas o grande objetivo é que a gente seja ensinado sobre as verdades da palavra de Deus. As verdades da palavra de Deus precisam estar aqui dentro de nós. Isso é um trabalho árduo, irmãos. O trabalho de ensino na igreja é um trabalho árduo. Exige estudo, exige dedicação, exige persistência. Se você perguntar para um professor de escola dominical, vai perguntar para o Marcelo, quanto tempo ele estudou para dar a lição de hoje? Tenho certeza que ele vai falar que foram muitas horas. Muitas horas. Por quê? Porque a gente tem que estar bem preparado para trazer o ensino para os irmãos. Irmãos, a palavra precisa ser enfatizada para a gente guardar. O pastor Itamar sempre fala isso. Nós precisamos repetir. Por quê? Porque nós somos esquecidos. É verdade. Nós somos esquecidos. Por isso que quando a gente anota é bom, porque a gente se lembra logo. Quando a gente anota, a gente nem se lembra do texto que foi lido. Quanto mais da mensagem, quanto mais das lições.
quanto mais dos ensinamentos. Eu já vi irmãos reclamando sobre o seguinte: mas eu já ouvi mensagem sobre esse texto. O pastor está pregando de novo sobre isso, né? É preciso repetir. É preciso falar de novo. É preciso ensinar de novo, repetir, para que o ensinamento da palavra fique no coração. Um pastor americano, chamado Ralph Neighbour, ele diz num dos seus escritos que uma verdade da palavra de Deus, para ficar retida em nós, ela precisa ser repetida 6 vezes. Não sei como ele chegou a esse número, né? Mas ele diz que precisa ser repetida 6 vezes. Eu tenho a impressão que para alguns crentes precisa muito mais que isso, né? Muito mais do que as 6 vezes. Irmãos, por fim, o Paulo, ele exorta aqui Timóteo para ele não ser negligente com o dom que ele recebeu. Não ser negligente com o dom que ele recebeu. A palavra aqui não diz qual era o dom de Timóteo. Não fala. O dom ou os dons de Timóteo. Mas provavelmente eram dons referentes ao ministério dele. Ele era pastor frente a uma igreja. E o Espírito Santo concede dons para a pessoa usar em benefício da comunidade, dos irmãos. E provavelmente o Timóteo tinha recebido dons do Espírito Santo para agir frente à igreja. E o apóstolo Paulo está fazendo um apelo para ele não ser negligente com o dom que ele recebeu, né? E isso é uma coisa que eu preciso falar com você. Você que está aqui, você que aceitou Jesus, você tem dom ou dons. Pelo menos um você tem, né? Pelo menos um. Você precisa saber qual é o teu dom. Você precisa saber o que o Espírito Santo te capacitou a fazer. E que jeito que a gente entende qual é o nosso dom. Só tem um jeito, irmãos. É fazendo. É fazendo. É colocando em prática. É agindo. Na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida da comunidade. É desse jeito que você vai descobrir o teu dom. Aquilo que o Espírito Santo colocou na tua vida para você fazer. E muitas vezes nós não conseguimos identificar o nosso dom. E a gente não coloca em prática aquilo que o Espírito Santo já deu para nós. Para a gente exercitar na igreja, para a gente abençoar a vida dos irmãos. É através do exercício dos dons que a igreja é abençoada. E quando nós não buscamos o nosso dom, quando nós não descobrimos o nosso dom, quando nós não nos envolvemos com esse ministério do Espírito Santo na vida da igreja, nas nossas vidas, quem é prejudicado? Sou eu? Não, é a igreja. É a igreja. Porque através do meu dom a igreja é abençoada. E se eu tenho um dom e eu estou quietinho, não executo meu dom, não exerço meu dom, alguém está sofrendo por falta da minha ação na vida da igreja. O desafio aqui, assim como o desafio do Paulo para o Timóteo, foi para que ele não se fizesse negligente para o dom que o Espírito Santo deu para ele. O meu desafio para você, que você procure o seu dom, descubra o seu dom e, acima de tudo, que você exerça o seu dom. Coloque em prática. Coloque em prática. Se o teu dom você descobriu que é orar, então vai orar pelas pessoas. Se o teu dom é louvar a Deus, procure os responsáveis pelo louvor, fala para eles. Se o teu dom é ensinar, se coloque à disposição da liderança da igreja. Se coloque à frente. Tem células precisando de líderes aí. Se coloque à disposição. Se o teu dom é servir, que, irmãos, é o dom mais abundante,
Então sirva, se disponha, se coloque nas mãos de Deus. Faça o que o Espírito Santo está dando para você. É desse jeito, irmãos, que o Timóteo seria um exemplo para os fiéis. Ensinando publicamente a palavra de Deus. Exercendo o seu dom, o dom que Deus tinha dado para ele, que o Espírito Santo tinha destinado para ele, para abençoar a vida da igreja. E tendo uma preocupação com o seu caráter, com a sua vida, com o seu comportamento diante de Deus, diante das pessoas, diante da igreja, diante de todos aqueles que estavam à volta dele. É desse jeito que ele ia ser modelo dos fiéis. E é interessante, irmãos, que não é só a dedicação do Timóteo que seria vista, né? Isso vai ser visto, logicamente, por cada um de nós. Se você trabalha, se você faz a obra de Deus, as pessoas vão estar te observando. Não para a tua glória, para a glória de Deus. Mas uma coisa importante, as pessoas vão estar observando o teu crescimento. O teu crescimento. O objetivo de Deus é que a gente cresça. Que a gente cresça na fé, no conhecimento, na graça do nosso Senhor. E isso a gente faz agindo, executando, fazendo as coisas que Deus quer que a gente faça na sua obra. Que você preste atenção nos conselhos de Paulo para o Timóteo e coloca em prática aí na sua vida. Amém? Santo e amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelos ensinamentos, porque a tua palavra sempre tem, dia após dia, palavras tuas para o nosso coração, para a nossa vida, para a gente aprender, para a gente entender, mas especialmente para a gente saber qual é a tua vontade para nós. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem muita paciência conosco. Ó Pai, que a gente continue disposto a aprender, a querer mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.